dia para você ligado no nosso Super Esporte ao vivo. Hoje é sexta-feira, dia 4 de setembro de 2015. Dia da gente falar dos jogos que fecharam a 22ª rodada do Brasileirão. O Grêmio, terceiro colocado da tabela, venceu o Figueirense fora de casa. O Santos está chegando no G4. Sim. O Peixe recebeu a Chapecoense na Vila Belmiro, fez 3-1 e conquistou a terceira vitória neste campeonato brasileiro. Temos ainda os preparativos desse fim de semana, tudo sobre o clássico de domingo entre Palmeiras e Corinthians no Allianz Parque. Temos as notícias do São Paulo, que vai enfrentar o Inter no Morumbi, da seleção brasileira, que vai ficar sem o Neymar, vai ficar com ele no banco. Daqui a pouquinho a gente vai conversar sobre tudo isso com o Fernando Gavini aqui no estúdio. Seleção brasileira. O Brasil segue concentrado para os amistosos contra a Costa Rica amanhã e contra os Estados Unidos na próxima terça-feira. Em Nova Jersey, o técnico Dunga comandou mais um treino sem o Neymar entre os titulares. O craque do Barcelona, que está suspenso e não poderá atuar nas duas primeiras rodadas das eliminatórias, atuou como coringa na atividade de ontem e deve iniciar o amistoso de amanhã entre os reservas. Por outro lado, Neymar se movimentou normalmente e mostrou que está recuperado de qualquer problema no joelho. Dunga escalou a equipe titular com Marcelo Groi, Danilo, Miranda, Davi Luiz, Marcelo, Luiz Gustavo, Fernandinho, William, Lucas Lima, Hulk e Douglas Costa. Esse deve ser o time base para o jogo desse sábado contra a Costa Rica. Bom dia, Gavini. Que tal deve ser este jogo? Bom dia, Anitta. Um teste importante para a seleção brasileira, que não vai ter o Neymar nos jogos das eliminatórias. Gosto do Hulk no ataque. Eu acho que ele sofreu muito preconceito depois da Copa do Mundo, mas o Brasil não tem atacantes, na minha opinião, do nível dele. Para mim, hoje ele está num nível superior ao Diego Tardelli e tem que ser ele mesmo o atacante da seleção brasileira. Mas gosto principalmente do Lucas Lima jogando ali como titular. Um jogador que, para mim, na minha opinião, que dentre os que jogam no futebol brasileiro é o que tem hoje o melhor nível, é o melhor jogador atuando no futebol nacional. Ganha essa oportunidade na seleção brasileira merecidamente e se tiver uma boa atuação, tem tudo para jogar. Agora a preocupação do Dunga com relação ao Neymar desde que estreou na seleção brasileira, naquele amistoso contra os Estados Unidos em 2010, fez 65 partidas pela seleção, ficou fora de 11. Em jogos oficiais foram apenas 4 jogos que ele ficou de fora. Desses 4 jogos o Brasil ganhou só da Venezuela na Copa América. Os 2 jogos da Copa do Mundo, não preciso nem lembrar, né? Da Alemanha e da Holanda, o que aconteceu. Mais a eliminação contra o Paraguai. Então o Dunga tem razão de se preocupar em não ter o Neymar, agora só não sei para que convocar o cara se não vai usar. Deixa ele descansar lá no Barcelona e prepara o time que vai jogar nas eliminatórias. Bom, quem falou que está muito afim de ir para a seleção brasileira é o Ricardo Oliveira, companheiro do Lucas Lima, né? Ontem ele revelou que queria muito, de repente, ir para a seleção brasileira, que precisa, né, de um cara feito ele que já jogou na seleção em 2007 num amistoso contra a Gana. O que pesa contra ele é a idade, né? Você vai convocar o Ricardo Oliveira pensando numa Copa do Mundo? Não dá. Você tem que pensar apenas no momento. Mas eu acho que a seleção brasileira é muito do momento. Se nesse momento o Ricardo Oliveira é o melhor centroavante que tem, não tem nenhum melhor do que ele, tem que ser o cara convocado. Depois, lá na frente, se ele vai ter condição ou não para jogar a Copa do Mundo, que eu não acredito, é uma outra história. Por quê? Você acha que só essa questão da idade pesa tanto? Você imagina que vão passar 3 anos, Anitta. É muita coisa nessa idade. Vai estar com 38. Vai ter minha idade, pô. A mesma coisa que eu vestir a camisa 9 da seleção brasileira. Você vai estar com 38, você, né? Você tá com 35. Não, tô com 38, vou ter 41 Mentira, lá. Nossa, da Copa do Mundo eu tô fora. Velhos, eu e você. Não sabia que você tinha 38 anos. Vamos de Campeonato Brasileiro. Em Santa Catarina, o Grêmio visitou o Figueirense e conseguiu boa vitória no Orlando Scarpelli. Veja aí. No Orlando Scarpelli, o Grêmio visitou o Figueirense e marcou logo aos 6 minutos de jogo. Após cobrança de escanteio, Bobô, sozinho, dentro da área, cabeceou e colocou o tricolor gaúcho em vantagem. Já no segundo tempo, o gol derradeiro da partida. Bobô deu ótimo passe para Pedro Rocha, que só tirou de Alex Muralha. Final, Figueirense 0, Grêmio 2.
Bom, primeiro gol do Bobô em 6 partidas. O Roger tá fazendo um trabalho belíssimo, eu acho que nesses prêmios aí do final do ano, tipo Mesa Redonda, aquele do Bem Amigos, o da ESPN, ele tem que ganhar um prêmio fácil. É difícil dizer que ele é melhor técnico do que o Tite no Campeonato Brasileiro, por exemplo, se o Tite ainda for campeão brasileiro com o Corinthians e tal. Mas que é um trabalho... bravo, ele tem que ganhar. Sim, sem dúvida nenhuma. Um belíssimo trabalho. O Grêmio vinha mal, né? Até o momento que... Era o Filipão, o treinador anterior do Grêmio. O Grêmio vinha mal, tinha perdido o Campeonato Gaúcho e cresceu demais. É um time que tem jogado muito bem, que sobe na tabela do Campeonato Brasileiro, encosta no Atlético Mineiro, está um pontinho só atrás. São 8 pontos de diferença para o Corinthians. Agora, na minha opinião, o Grêmio, do estilo que joga, copeiro como tem grande chance na Copa do Brasil. Pode, de repente, pintar com o título da Copa do Brasil o time do Grêmio. E o Figueirense ontem, especialmente, agora falando dele, jogou bem, né? Só que não teve tanta sorte de finalizar como o Grêmio fez, né? Bom, Vila Belmiro, embalado Santos de Dorival Júnior, venceu mais uma, 3-1 para cima da Chapecoense, com a 3ª vitória consecutiva no Brasileirão. O Peixe já está a 3 pontinhos do G4. Na Vila Belmiro, Marquinhos Gabriel cruzou da direita e Ricardo Oliveira pegou de primeira para fazer 1-0 Santos sobre a Chapecoense. Ainda na etapa inicial, o mesmo Ricardo Oliveira foi puxado dentro da área pelo zagueiro Neto. Pênalti para o Peixe. O próprio camisa 9 correu para a bola, mas Danilo fez grande defesa. Foi a 3ª penalidade perdida pelo atacante neste Campeonato Brasileiro. Aos 13 do segundo tempo, Geovânio arriscou de muito longe e marcou um verdadeiro golaço na Vila. 2-0 Santos. O terceiro dos donos da casa saiu da cabeça de Ricardo Oliveira, que subiu bonito para completar o belo cruzamento do garoto Zeca. A Chapecoense bem que achou uma brecha para descontar com o zagueiro Neto, aquele mesmo que havia cometido o pênalti, mas já era tarde. Final, Santos 3, Chapecoense 1. Foi um resultado importante, outra vez. Pegamos um adversário difícil de se jogar, mas eu acho que a equipe deu uma resposta à altura e começa aí a passar um pouco mais de confiança a todo mundo. Mas entraremos numa ciranda muito grande. E essa sequência de jogos prejudicial a todas as equipes. Nós estamos vendo aí várias equipes com problemas, com lesões, com trocas frequentes, o que descaracteriza muito a própria condição da regularidade de um grupo de trabalho. Muito bom. Senhor Gavini, vamos às anotações de vovó. Marquinhos Gabriel, né? Jogou muito bem, entrou no lugar do Lucas Lima. Por incrível que pareça, o Santos nem sentiu falta do Lucas Lima pela atuação do Marquinhos Gabriel. Isso é ótimo, né? Sim, ótima notícia. Ricardo Oliveira, como eu disse, está sonhando com a seleção brasileira. Tem Santos e Sport 6h30 na Ilha do Retiro. E o Gabriel deve voltar, ele que estava com edema na coxa, né? Só que, em contrapartida, o Geovânio ontem sentiu a coxa direita e reclamou bastante, disse que está bem preocupado porque a dor foi forte. O Geovânio provavelmente não joga contra o Sport, deve ficar de fora. E aí, provavelmente, a manutenção do Neto Berola no ataque, com o Gabriel entrando na posição que o Geovânio vinha jogando. Deve ser essa a diferença do Santos para jogar contra o Sport. Agora, o Santos vive um grande momento no Campeonato Brasileiro. Para mim, é hoje o time que melhor está jogando. São 11 jogos de invencibilidade. Nas últimas 8 rodadas do Campeonato Brasileiro, são 6 vitórias, 2 empates. Sobe na tabela e vai começar a brigar pelo G4. O único problema do Santos é exatamente isso que disse o Dorival Júnior, porque o time tem um elenco que é enxuto. É um bom elenco, mas é enxuto, tem poucos jogadores. Talvez sinta na hora dessa sequência de jogos. Então, talvez tenha que escolher. Já está sentindo essas lesões mesmo. Geovânio, Gabriel, são coisas que ocasionadas por essa sequência de jogos. Agora, em algum momento, o Santos vai ter que se colocar ou o Campeonato Brasileiro ou a Copa do Brasil, e aí pode ser que perca algum rendimento, provavelmente no Brasileirão, porque a chance de título maior está na Copa do Brasil. Uma pena, né, ter que escolher assim, né? Seria legal poder focar nos dois. Eu acho que tem que levar. Focar nos dois por exemplo, é impossível, mas o Atlético Mineiro, o ano passado, conseguiu focar nos dois. Ficou no G4 no Campeonato Brasileiro e acabou campeão da Copa do Brasil. Só que o elenco do Atlético Mineiro no ano passado era bem maior, com mais jogadores para substituir os titulares do que o Santos tem
tem hoje. Então talvez o Santos tenha essa dificuldade. Mas o trabalho do Dorival tem sido tão bom, vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver. Bom, gente, e essa 22ª rodada foi caótica, né, para os juízes e auxiliares, a gente comentou aqui ontem. Após muitos erros de arbitragem e reclamações por parte dos dirigentes, jogadores e também dos torcedores, a CBF decidiu afastar um árbitro e 5 auxiliares do Campeonato Brasileiro por tempo indeterminado. Foram para a geladeira. Segue a lista aí, os auxiliares Elan Vieira e Marlon Rafael, que trabalharam na vitória do Atlético Paranaense sobre o Atlético Mineiro, o árbitro Emerson Sobral e o bandeira Bruno César, de Ponte Preta e Cruzeiro. E o bandeirinha Marcelo Barisson, que atuou na vitória do Goiás sobre o Palmeiras, e o auxiliar Fábio Pereira, que trabalhou no jogo entre Corinthians e Fluminense. Acho que foi a pior rodada que eu me lembre de erros de arbitragem. Além de tudo que aconteceu na quarta-feira, teve um pênalti ridículo ontem a favor do Santos. O Ricardo Oliveira se joga descaradamente. E a bola bateu na mão dele, né? Não, o que é o mais bonito. É absurdo o lance. O Ricardo Oliveira se joga assim, na maior cara de pau. O árbitro cai na dele. A sorte, para não dizer que teve influência no resultado, foi que o Ricardo Oliveira perdeu o pênalti. Mas o pênalti foi horroroso mesmo. Agora, esse lance do Fluminense também, o gol anulado. Agora, a única coisa que eu não consigo entender, por que o árbitro Emerson Sobral, do jogo da Ponte Preta, foi muito mal, tal, foi afastado? E por que o Marcelo de Lima Henrique, do jogo do Atlético Mineiro, não foi afastado? Sobrou só pro Bandeira, no caso do Atlético Mineiro. Esquisito. No mínimo esquisito, para não falar. Quer mostrar que tá punindo, né? Assim, mas é muito jogar pra torcida, né? É muito jogar pra torcida. Falar, ó, fizemos alguma coisa para tentar arrefecer os ânimos que estavam bastante exaltados depois de tudo que aconteceu na quarta-feira. Agora, eu não me lembro, sinceramente, de uma rodada, nós temos 10 jogos, uma rodada de primeira divisão do Campeonato Brasileiro, com tantos jogos envolvidos com erros graves de arbitragem, como aconteceu nessa 22ª rodada do Brasileirão. Muito bem. Vamos ver como ficou a tabela? Vamos Depois ver. desses jogos aí da 22ª rodada? Então tá lá. Corinthians com 49, o Atlético Mineiro com 42. Em segundo, o Grêmio, que tá indo muito bem, tá surpreendendo, com 41. Em terceiro lugar, o Atlético Paranaense com 36. São Paulo com 35 em quinto, Palmeiras com 34, Fluminense com 33, Santos com 33 e o Flamengo com 32. Vai ter Flamengo e Fluminense, hein? O Flamengo pode passar o Fluminense nessa rodada. Em 11º, Internacional com 31, a Chapecoense está com 28 pontos. Em 12º, a Ponte Preta com 27, Figueirense com 26, Cruzeiro com 25, o Goiás também com 25. Aí estamos com os times sofridos aí, né? Avaí, 23 em 17º, Coritiba com 23, Joinville com 20 e o Vasco com 13. Tadinho do Vasco com 13 pontos. Saiu uma conta aí do Tristão Garcia, aquele matemático gaúcho, colocando 99% de chance de rebaixamento para o Vasco e 81% de chances de título para o Corinthians. Com 49 pontos em 22 rodadas, é a melhor campanha da história, junto com o Cruzeiro de 2013 e 2014. E o Corinthians pode bater o recorde. Nenhum time nunca fez 52 pontos em 23 jogos. Basta vencer o Palmeiras, que aí ultrapassa a campanha do Cruzeiro nos 2 últimos anos, porque o Cruzeiro, depois dessa 22ª rodada, tropeçou nos 2 anos. No ano empatou, no ano perdeu. Então o Corinthians pode bater um recorde aí. E nunca nenhum time que chegou com tanta vantagem na 22ª rodada em relação ao segundo colocado perdeu o título. Bom, falando em Palmeiras, tem clássico esse fim de semana. Palmeiras e Corinthians. Ô Rodolfo, meu querido diretor, seria possível a gente colocar a matéria de Gavini, que você esteve ontem no Corinthians, não é isso? Eu estive no Corinthians. O que aconteceu no Corinthians ontem foi muita reclamação por conta de arbitragem, por conta, do que aconteceu por conta das reclamações de arbitragem. O que está acontecendo que no Corinthians o pessoal está muito irritado com esse negócio dessa choradeira toda dos outros times. Por mais que hajam razões para o Atlético Mineiro reclamar, para o Fluminense reclamar, o que se questiona no Corinthians o Corinthians está 14 jogos sem perder no Campeonato Brasileiro, é o melhor mandante, melhor visitante, melhor defesa, melhor saldo de gols do Campeonato Brasileiro. Não pode dizer que tudo isso está acontecendo só por conta da arbitragem. Na minha visão, aconteceram 3 erros de arbitragem que você pode dizer, olha, o Corinthians foi beneficiado. O principal, o maior deles é o pênalti não marcado para o São Paulo no clássico do Morumbi, aquela bola na mão do Wendel. Depois tem um lance, gol anulado
contra o Avaí, né? O gol do Jesse que foi marcado, mas o impedimento era milimétrico, um lance muito difícil, eu nem considero um erro grande. E outro erro esse jogo contra o Fluminense. Por outro lado, o Corinthians se defende. O Tite diz que teve uma bola na mão no clássico contra o Santos, que deveria ter sido marcado o pênalti, e reclama também da expulsão do Felipe contra o São Paulo. Se for contar 3 a favor, 2 contra, quer dizer, 3 a favor e 2 contra, mas não dá para dizer que é só isso, né? O Corinthians tem jogado bem. O jogo contra o Fluminense mesmo, se tivesse no primeiro tempo feito todos os gols que perdeu, não importaria o erro da arbitragem. Então isso está irritando bastante o pessoal lá no Corinthians e talvez haja uma reação hoje. Ouvi um papo ali que talvez hoje alguém importante vai aparecer na entrevista coletiva para responder a tudo isso. Tipo... Alguém importante tipo André Sanches, entendeu? Para aparecer e bater na mesma toada que o pessoal do Atlético Mineiro está batendo. Vamos ver se confirma isso ou não. Às vezes eu não acho nem que é necessário, né? Você está sendo alvo de pedrada, para você ficar se justificando, até parece que você tem algum motivo para justificar. Talvez seja melhor ficar quietinho. Mas de qualquer maneira, pensando no clássico de domingo, jogo contra o Palmeiras, o Corinthians vai ter algumas novidades, né? Teve 4 jogadores que não jogaram na última partida. O Felipe volta, cumpriu suspensão, né? Tinha sido substituído pelo Edu Dracena. O Renato Augusto provavelmente estará à disposição. O Bruno Henrique é dúvida e o Wendel está fora. Sobre esses jogadores que estavam machucados, o médico do Corinthians, Júlio Stancati, falou sobre eles e explicou a situação de cada um desses jogadores. Pequeno edema muscular na região posterior da coxa direita e realmente é um edema que ainda preocupa um pouco, houve uma grande regressão, mas ainda causa uma certa incapacidade e por isso ele não deve jogar domingo. Ele se mantém em tratamento, possivelmente até sábado, quando ele deve recomeçar as atividades normais. O Bruno Henrique, ele teve um quadro de lesão no tornozelo, exacerbado com um pequeno edema no osso, que a gente está em tratamento. Então, essa semana ele parou a semana inteira, a gente fez uma nova avaliação hoje, ele continua com o departamento médico e fisioterápico, e amanhã a gente deve liberá-lo para fazer alguma atividade. A gente não consegue dar uma previsão ainda se ele vai jogar ou não, vai depender muito da resposta dele e no trabalho que vai ser feito amanhã pela manhã e amanhã à tarde. O Renato passou mal ontem, teve um quadro viral intestinal súbito que se iniciou pela manhã. Ele se encontra bem, hoje à noite essa noite passada ele teve um pouco de febre, o estado geral dele melhorou bastante. Ele mantém ainda assim repouso e certamente amanhã a gente espera que ele já esteja uma boa melhora e volte a treinar. Felizmente não se constatou nada mais grave, realmente foi um mal súbito, possivelmente um quadro viral mesmo, uma virose, que se exacerbou com um quadro de vômito e diarreia, que levou a uma incapacidade muito grande a ele, que não conseguia fazer as atividades nem normais básicas. Hoje ele já está bem melhor, o quadro geral já é muito bom, ele já está mais apto a fazer algumas atividades e espera que amanhã ele já esteja conosco aqui. Que bom. Então, as prováveis voltas do Renato e do Bruno Henrique serão só 2 desfalques do Corinthians para o jogo contra o Palmeiras. O Elias, que está na seleção brasileira, e o Wendel, que está machucado, vai continuar. O Guilherme Arana na lateral esquerda. Beleza, vamos falar rapidinho então aqui do Palmeiras. O Fernando Praz disse que não precisa jogar bonito, fazer maravilhas, não, ele quer ganhar, né? E aí, trazendo alguns dados aqui do Palmeiras, teve 5 clássicos, né, no estádio novo do Palmeiras. O Palmeiras conseguiu vencer 4 partidas, São Paulo e Santos 2 vezes, e foi derrotado só uma vez justamente para o Corinthians. Mas são situações bem diferentes, né? Aquele clássico entre Corinthians e Palmeiras, no começo do Campeonato Paulista, o Corinthians estava jogando com time reserva por conta da Libertadores, acabou vencendo por 1-0 um gol do Danilo, mas o Palmeiras era muito comecinho no trabalho, o time estava muito iniciando, engatinhando, eram muitos reforços novos. Hoje você tem um Palmeiras já mais formado, que vai enfrentar um Corinthians que também é melhor do que aquele Corinthians do primeiro turno, quando o Palmeiras venceu por 2-0 na Arena de Itaquera. O Corinthians cresceu demais a partir dali, né? Depois não perdeu mais nenhum jogo dentro do Itaquerão. Então, acho que esse jogo vai ser uma baita de uma partida de difícil prognóstico. Placar? 1-1. Fiquei no muraço, hein? Passou na minha cabeça 2-1 Palmeiras. Eu ia falar 2-1 Palmeiras. O São Paulo volta a campo amanhã contra o Internacional no Morumbi. Apesar dos muitos desfalques, o tricolor deve ter o retorno especialíssimo do capitão Rogério Ceni. A reportagem é do Adriano Dolfi. O São Paulo deve contar com o retorno de Rogério Ceni para a partida com o Inter neste sábado no Morumbi. Mas ao todo a equipe pode ter 11 desfalques, entre eles Alexandre Pato. Por outro lado, o São Paulo anunciou a contratação de mais um atacante para o elenco.
está inclusive tentando regularizar a situação para atuar na partida deste sábado contra o Inter. Trata-se de Rogério, artilheiro do Vitória na temporada com 10 gols, conhecido como Neymar do Nordeste. O Neymar do Nordeste também vem mais pela aparência, né? Tem um moicano lá, mas a qualidade técnica também não fica muito longe, não. O jovem zagueiro Lianco deve continuar na equipe. Na entrevista coletiva, nem parecia que a equipe estava com tantos problemas. O sorriso pela titularidade ficou ainda mais evidente nas perguntas sobre, acredite, o fã-clube do atleta, que tem as Lianquettes. É estranho às vezes você sair assim, ver um monte de gente às vezes falar. Só que é legal, às vezes vem no portão aí, falam pra eu ir lá e eu vou, porque isso me ajuda também, às vezes com as palavras, uns carinhos que falam pra mim, isso me ajuda. Mano, eles vão lá e me dá um abraço aqui e fica meia hora só dando abraço, eu não preciso falar nada. Ganha chocolate, ganha cartinha, fala pra fazer um vídeo mandando beijo, é só isso. Que beleza, tá hein? Com Lianquettes, cabelinho a lá Neymar, falou que a habilidade também não é tão longe. Tá cheio de moral o menino, né? Chegando, não sei aonde vai ter que mostrar lá dentro pra ver se é verdade. Dá agora uma frisada pra eu ver de novo, Rodolfo, só pra eu avaliar? Não sei, não tá assim também, né? Olha lá, o sorrisinho. Não, sorrisinho maroto, olha lá. Não, simpático, vai. Não, simpático. Não possa. Hoje é sexta e tal, mas não. Parabéns, você é simpático. Vamos falar do jogo. E o problema grande do São Paulo é o ataque, a defesa. Já tô ficando maluco aqui. É o ataque, porque tem o Luiz Fabiano machucado, o Pato suspenso e o São Paulo vai ter que jogar com jogadores que não estão ali recebendo confiança da torcida, vamos dizer assim. Opção é o Wilder, opção é o Centurion, opção é o João Paulo. É um problema duro você pensar em ter que ganhar do Internacional sem ter seus principais atacantes. E deve rolar uma homenagem pro Rogério Ceni. O Rogério completa sabadão. 25 anos na segunda-feira. Vai ganhar uma estátua, né? O Rogério completa 25 anos, né? 25 anos de São Paulo. Só de São Paulo. E aí ele vai ser homenageado. Style, né? E a expectativa dele poder jogar também nessa partida. Vai sim. Vamos ver os confrontos, então, que vão rolar aí nesse fim de semana, a 23ª rodada do campeonato. São Paulo e Inter amanhã, então, 7h30 da noite no Morumbi. Vasco e, bom trabalho, Atlético Mineiro amanhã, 7h30 da noite no Maracanã. Atlético Paranaense e Joinville amanhã, 9 da noite na Arena da Baixada. Cruzeiro e Figueirense, domingo, 11 da manhã no Mineirão. Nem vai estar quente. Chapecoense e Ponte Preta, domingo, 11 horas da manhã na Arena Condá. Palmeiras e Corinthians, domingão, 4 da tarde no Allianz Parque. Clássico, outro clássico. Fluminense e Flamengo, domingo, 4 da tarde no Maracanã. Grêmio e Goiás, domingo, 4 da tarde, Arena Grêmio. Avaí e Coritiba, domingo, 4 da tarde, na Ressacada. E domingo, 6h30 da tarde, Sport e Santos, na Ilha do Retiro. Certo? Estamos ditos? Acabou. E a partir de hoje, a gente vai se ver também aonde? No Gazeta Esportiva. Eita, que eu vou trabalhar, que é beleza. Então eu te encontro no link lá, no Corinthians. Então eu vou te chamar. Oi, Gavine, tudo bem? O que você traz aí de informação? Tchau, tá? Até 6 horas, então, hein? Eu te espero. Confira uma aula de Zumba na cadeira. Logo mais, 12:30 no Você Bonita. Assista agora a Revista da Cidade e logo após, Você Bonita. Saudades dos velhos tempos que a felicidade reinava em nossos pensamentos.